Então a gente vai falar um pouquinho sobre aquele texto que a gente fez, né, Rafa? Sobre os nossos esforços, né? Nós temos que pensar da seguinte maneira: o quanto a humanidade, né, está pronta para as mudanças. E outra pergunta: onde é que ela acha que as mudanças acontecem? Porque a gente está sempre falando aqui, né, que as pessoas querem mudança, querem um mundo melhor, querem um mundo mais pacífico, querem um mundo de prosperidade, querem um mundo de mais amor, mas ficam esperando as mudanças acontecerem fora, né? Sem se preocupar, né? O quanto disso eu posso fazer, né, Rafa, para essa transformação, né? Exatamente. Então, o que é um pouco disso? Falta um pouco de conhecimento de como o universo funciona. Porque o universo, ele não funciona só no plano físico. A gente tem que estar ciente, né, ter essa consciência que a gente faz parte do universo todo, não somente aqui da vida física. E as regras, né, que movem o universo todo também influenciam no mundo físico. Só que a gente tem que conhecer essas regras. E o que a gente sempre traz aqui é essa regra simples, que o nosso interior reflete no exterior. Então não adianta a gente querer ficar esperando a mudança fora, né? Não adianta a gente querer um mundo pacífico, um mundo de prosperidade, sendo que a gente não muda dentro de nós primeiro. A nossa grande mudança tem que vir de dentro para fora. Esse é o primeiro ponto. E aí vem um segundo ponto. Se a gente está ciente disso, o quanto a gente se esforça para essa mudança, né? O quanto a gente está se dedicando a se conhecer melhor, né? A se conhecer como é que funcionam nossas emoções, a se E, conhecer como é que funciona as nossas energias, os e nossos é sempre sobre, pensamentos. e é sempre sobre a gente mesmo, né, Rafa? O externo, ele sempre ajuda a gente, para a gente poder se ver de forma como a gente sente, porque é aquela história que a gente sempre fala, né? A gente está sempre espelhando algo em alguém, e quando isso acontece, é em nós que precisa haver a transformação. E muito disso não é do outro, é nosso mesmo. São mudanças que a gente precisa fazer no nosso interior. É a gente com a gente mesmo. A gente só usa o outro como, a gente costuma dizer, é uma simples ferramenta para a gente analisar o que a gente está enxergando, de como a gente está se sentindo. O que a gente precisa se questionar na gente mesmo, né? Nós somos um, né, um englobado, vamos chamar assim, nós somos um englobado todo de energia, né? A gente é as emoções, a gente é os sentimentos, nós somos os pensamentos, só que tudo isso faz com que a gente seja uma consciência. E a questão é, o que é que as pessoas têm dentro da consciência vai refletir para elas mesmas fora. Então, se as pessoas estão vendo um mundo violento, é porque essa violência está muito grande da consciência daquela pessoa. Porque se ela começar a se transformar, a mudar, né, aquela violência dentro da consciência para enxergar um mundo de paz, ela vai começar a enxergar a paz no mundo em meio
toda a violência que ela também está percebendo. Então, assim, nós percebemos as coisas. A grande questão é o que as pessoas têm dentro da consciência. E se elas estão conscientes disso, de que cada ser humano cria sua própria realidade de acordo com o que tem na sua própria consciência. Então, assim, se eu pego uma pessoa, né, que tem conhecimento sobre, vamos lá, medicina, então a consciência dela, né, está repleto de conhecimento sobre medicina. E uma outra pessoa que o conhecimento dela é sobre engenharia, né, o que elas conversam entre elas é, cada um vai falar algo do que tem na consciência. Então, esse exemplo significa o quê? Que as pessoas refletem fora o que elas têm dentro da sua própria consciência. Se a pessoa, lá que a gente referiu, né, o médico, estudar engenharia, ela vai ter na consciência dela engenharia também. Que é esse mais um ponto da nossa evolução, conhecimento. E tem aquela frase, né? Conhecimento nunca é demais. Por quê? Porque faz parte da nossa evolução adquirir conhecimento. Então, esses pontos que a gente relata aqui são para as pessoas começar a pensar, né, no que elas querem, qual é a mudança que elas querem para o mundo. Elas têm que mudar antes dentro dela, dentro da sua consciência. Mudar suas emoções, mudar seus sentimentos, mudar seus pensamentos, mudar o sistema de crença. A grande questão é... Né, a grande questão... só nós mesmos, né, Rafa? Sempre é um esforço próprio. Não é esperar que o outro faça isso do outro, não resolve nada. É a gente, é o que a gente falou aí, né? O esforço é o nosso próprio esforço. É o nosso querer transformar isso, né? Exatamente. E aí que entra, né, essa questão. Onde é que as pessoas estão com o foco, né? Elas querem uma mudança externa, mas não muda internamente. Então, a gente sempre traz esses questionamentos. A gente só pode mostrar o caminho, mas a gente não pode fazer o caminho pelas pessoas. A gente faz pela gente, né? O caminho a gente vai traçando também, mas cada um tem que caminhar. E aí que a gente fala, né? O quanto as pessoas se esforçam para mudar, o quanto elas se dedicam. Ah, como que eu vejo isso? O quanto realmente se quer beber água dessa fonte, né, Rafa? Exatamente. E como que eu vejo isso? É simples. Observa o seu dia a dia, qual é o seu foco. É tão simples que as pessoas passam despercebido, não verem, não conseguem enxergar o poder da simplicidade de que é isso. É tão simples ver o que, aonde é que está o foco. Se é lá fora, né, se é no externo, se é interno, se ela quer se conhecer, se ela quer olhar para dentro e observar, se conhecer. O que é se conhecer? É perceber as suas emoções, quais são as suas emoções, o que sente no dia a dia, né? O que pensa a respeito do mundo, o que pensa a respeito das pessoas, o que pensa a respeito de tudo, sobre tudo. Então, quando a gente tem esse conhecimento, né, esse poder de observação de nós mesmos, aí a mudança acontece. Quando que a mudança acontece? Quando a gente aceita quem a gente é. Quando a gente aceita quem a gente é. Então, quando a gente aceita que a gente tem raiva, quando a gente aceita que a gente tem inveja, quando você aceita que você tem isso, você muda. Né? Então, o quanto a gente se esforça para admitir que tem um problema a ser mudado. Esse esforço. E o quanto a gente quer fazer isso, né, Rafa? O quanto a gente quer transformar isso. É exatamente. Muito importante. E o conhecimento está aí. Né? Quando a gente fala o caminho, é isso, é o conhecimento que a gente tem
na nossa frente. Por quê? Porque a nossa evolução, ela é certa. Ela é tão certa como qualquer outra coisa que a gente tem certeza. Não tem como escapar. Ou a gente evolui, ou evolui. Só que assim, qual que é a diferença da gente escolher, aceitar evoluir? É que a gente vai evoluir no amor. Caso contrário, vem a dor, vem o sofrimento. Mas evolui. As pessoas evoluem tanto no amor quanto na dor. Então, No amor é sempre melhor, né, Rafa? Mais agradável, né? A gente poder ter as percepções, a gente poder começar a refletir, trazer para nossa vida reflexões diárias de tudo e fazer disso uma prece. Eu acredito que a gente precisa trazer isso para a gente, essas reflexões no nosso dia a dia, como uma prece. Porque quando você faz isso, você consegue ir além do que os seus olhos podem ver, entendeu? Você acessa coisas não palpáveis, mas reais, que você sente, e quando você sente, é diferente. Não tem como negar o que você sente, o que é real, o que a sua intuição te mostra dentro dessa reflexão. Você ganha uma clareza de olhar tudo à sua volta com outro olhar. É um olhar amoroso, é um olhar gentil, é um olhar que o universo nos pede o tempo inteiro, porque é o que ele nos dá. Essa leveza de enxergar tudo com clareza e com esse amor que a gente precisa ter para essas reflexões. É você refletir com o coração, é sentir de verdade. então a nossa evolução acontece na nossa elevação. Quando a gente eleva a nossa vibração, a nossa energia. Qual é a energia que eleva a nossa vibração? É o amor. Então, a evolução só acontece no amor. Mas o que as pessoas não conseguem perceber é o seguinte. A gente falou ali que tem dois caminhos. Ou é o amor ou é a dor. Sim, só que é o seguinte. As pessoas, quando escolhem, porque é uma escolha inconsciente, consciente, na ignorância, não importa. Escolhe evoluir no sofrimento, na dor, acontece o seguinte. Ela sofre tanto, mas sofre tanto, ela tem tanta dor, a energia dela baixa tanto a vibração, né, que ela não aguenta mais, né, ela não aguenta mais aquela situação, que dentro dela existe um esforço que ela desconhece, que ela começa a sentir um pouquinho de amor. É ali que ela começa a melhorar. Então as pessoas têm que entender isso. A evolução é só pelo amor. Só que a gente tem uma escolha de escolher pelo amor ou pela dor. Só que quando a gente escolhe pela dor, o sofrimento é tanto que chega a um ponto que a gente não tem mais que sofrer. E aí a gente começa a sentir amor. Por quê? Porque a energia do amor é a nossa essência. E Todo mundo tem. E às vezes as pessoas não conseguem acessar quando a gente fala pela dor. O que quer dizer essa dor? Essa dor são as resistências do que você sente e muitas vezes do que você pensa. Você quer seguir um pensamento e não o que você sente. Porque quando você se entrega, se abre para o seu sentir, você deixa de resistir. Você passa a não resistir. Quando você fica único, exclusivamente ligado à mente, em pensamentos que vão e vêm, automaticamente você trava, você resiste, porque a nossa mente cria situações para isso. O nosso ego
cria situações para isso. Quando a gente usa o sentir, a gente destrava, a gente abre o nosso horizonte. E quando a gente sente, a gente consegue fazer as reflexões com uma leveza gigantesca. E você tem visão de como você sente, de como é o seu coração. Então, assim, essa dor que a gente fala são as resistências que a gente mesmo cria. A gente fica resistindo até não poder mais. A gente fica brigando com a nossa própria realidade. E é onde a gente começa a sofrer, porque você está brigando com você mesmo o tempo inteiro. Isso é uma coisa muito engraçada, né? Porque as pessoas, elas resistem às coisas, né? E elas querem combater as coisas. Quando a gente fala coisas, para um geral. O que as pessoas resistem? As pessoas, por exemplo, criam resistência, né, a coisas que são normais para a nossa evolução. A gente precisa entendê-las. Entendê-las. O que aquilo significa? Pode ser uma doença, pode ser um evento sobre o país, sobre o planeta, qualquer coisa. Então, as pessoas querem, por exemplo, combater o mal. Quando a pessoa... E muitas vezes fazendo mal, né, Rafa? Vibração do mal. A gente não pode combater o mal. A gente tem que fazer o bem. É totalmente diferente. É outra vibração. As pessoas criam uma resistência à doença. A gente não precisa resistir à doença, a gente precisa entender o que está acontecendo para que a gente comece a pensar, a sentir, ser saudável. Então a gente tem que mudar a nossa vibração. Então tudo que acontece na nossa vida é o que a gente vibra na nossa consciência. E aí as pessoas têm medo. Então veja, o medo não pode existir nas pessoas. A gente já passou dessa fase. A gente já tem que evoluir para uma fase em que o medo não tem morada mais na nossa vida. Por quê? Porque se a gente tem medo dentro da nossa consciência, a nossa consciência fica criando mais medo ainda. Então, o que a gente tem que pensar? Tem que mudar a nossa vibração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. Que é o que a gente sempre fala, é a nossa transformação. Mas, para isso, a gente tem que admitir, aceitar que a gente tem esse tipo de energia. E como é que a gente faz isso? Se conhecendo, olhando para a gente mesmo, sabendo quem a gente é, quais são as nossas potencialidades, quais são as nossas falhas, qual é o nosso potencial, nossas habilidades, tudo, conhecer tudo sobre a gente. Só desse jeito a gente vai conseguir aceitar quem a gente realmente é e trazer as mudanças necessárias para que a gente possa evoluir. Então, no final, das contas, é isso que a gente tem que fazer. Se conhecer. E
aceitar essas mudanças, porque a evolução é a mudança. Evolução é conhecimento. E cada um tem que fazer por si mesmo. Ninguém vai fazer pelo outro. Quando a gente faz esse processo de autoconhecimento, é maravilhoso, né, Rafa? É o que a gente já conversou hoje. Os eventos externos é importante para você fazer uma avaliação de muita coisa. É importante tudo que acontece à nossa volta, mas você tem uma visão diferente. Você tem uma generosidade diferente, não só com você, mas com tudo que acontece. Você consegue ter a compreensão daquilo, o porquê daquilo, e também o entendimento de que tudo está no lugar certo, no momento certo, como tem que ser. E é o que é. E nada que eu faça ou que eu altere vai mudar isso. Eu posso mudar a rota, mas isso é só um adiamento, é só como eu vou dizer, uma forma de prolongar ou até mesmo de você adiantar algo que já é. E são coisas que não estão no nosso controle. E quando a gente tem esse entendimento, a gente faz esse caminho do autoconhecimento e a gente tem essa clareza, a gente ganha a paz interior de olhar para tudo com esse olhar de generosidade e ter essa compreensão. A gente deixa de pôr no outro aquilo que a gente precisa observar em nós. Não é no outro. Aquilo muitas vezes que a gente critica, que a gente julga, porque o julgamento está aí, a gente sabe que é algo não é legal. Mas sempre quando há isso, quando acontece isso, a gente precisa ter em mente. Não é o outro, sou eu. Sou eu que estou fazendo aquilo. Aquilo está dentro de mim. O outro só está ali, como diz o outro, acenando para mim o que eu sou, o que eu tenho dentro de mim, o que eu vibro, o que eu sinto, o que eu penso. E não tem nada a ver com o outro, sou eu. Então a transformação é minha. Não adianta eu querer ficar querendo que o outro mude, que o outro crie uma situação ou outra, se isso está em mim. Sou eu que estou vendo aquilo. Então eu só estou vendo o que eu sou, o que eu tenho. Não tem nada a ver com o outro. E quando a gente tem esse entendimento da gente mesmo, de tudo que a gente externa, do que a gente olha fora, a gente tem essa consciência que não é fora, é dentro, é em nós mesmos. As coisas mudam, a gente começa a avaliar, analisar os nossos próprios sentimentos, os nossos próprios pensamentos. A gente já detecta, opa, eu estou vendo algo no outro, mas o que isso tem a ver aqui dentro? Por que eu estou vendo isso? Isso tem alguma coisa a ver comigo, sou eu. E quando a gente aprende a fazer essas análises com a gente mesmo, a gente começa a mudar, a gente vira a chave da nossa vida, a gente começa a ter o entendimento, a compreensão que a gente precisa. E isso é muito interessante. É você ter essa clareza. Nada está fora, tudo é nosso. A forma que a gente vê o mundo, a forma que a gente vê as pessoas, isso tem mais a ver com a gente mesmo. O outro é o outro. O que eu vejo, o que eu sinto, é meu. O outro só vai, como diz o outro, servir para mim aumentar a lente do que eu tenho. O outro vai ser a lente para aumentar o que eu tenho. E quando a gente
ganha essa consciência, a gente consegue mudar, a gente consegue transformar as coisas com mais tranquilidade. E a gente resolve uma atrás da outra, sem muito impacto com a gente mesmo, muita contradição com a gente mesmo. A gente passa a aceitar que é em nós a mudança, a transformação é nossa. O outro só ajuda a gente a enxergar o que a gente precisa ver em nós mesmos. Essa é a realidade. E esse é o esforço que a gente precisa fazer, né, Rafa? Constantemente. E a gente querer se esforçar para isso, para essa transformação. E a grande questão é a seguinte: primeiro de tudo, a gente tem que querer. Mas querer não é só da boca para fora, como a gente costuma falar. Tem que querer mesmo. O que é esse querer mesmo? É querer ir lá e fazer. Buscar conhecimento, buscar alternativas, estar aberto a tudo, né? E dentro desse tudo que a gente fala, e tudo é tudo mesmo, as pessoas têm que ter essa gana de entender como que o negócio funciona. E a gente sempre traz aqui esse esforço da mudança interior, que a gente busca, essa reforma íntima, ela se externa para fora também, porque vai ter consequências lá fora. As coisas vão ficar melhor. Se você se esforça para mudar, se esforça para ter um conhecimento e põe em prática esse conhecimento, a tua vida vai mudar automaticamente. Seja no seu trabalho, seja no seu relacionamento, seja no seu âmbito familiar, vai refletir, vai ter reflexão. Por quê? Porque é uma questão de, a gente sempre vai focar aqui, energia, vibração, sempre vai focar nisso. Então a gente vibra, querendo, não querendo, entendendo, não entendendo, acreditando, não acreditando, não importa. Se as pessoas levassem a sério, né, com a mente aberta os estudos, chegariam todos à mesma conclusão. E que esse é o objetivo da evolução. Né? A gente chegar a um entendimento de como a coisa realmente é. Sem ilusão, criada por nós mesmos, ou seja, pelo próprio ser humano, por falta de conhecimento, por falta de interesse. Então, nós temos que buscar por nós mesmos a mudança que a gente quer. Né? Primeiro, vai mudar a nossa vida, vai mudar. Muda tudo, porque você muda a sua consciência, muda a sua vida. O que você pensava ontem, amanhã você já não vai pensar, já mudou, está diferente. E assim a gente vai angariando a nossa evolução. Só que ao mesmo tempo a gente está mudando o mundo. Porque quando a gente entra na questão de energia, a coisa vai além do que a gente pode imaginar. E a gente vai ter que ter essa consciência, a gente vai ter que buscar essa consciência, esse entendimento, esse conhecimento. Mais cedo ou mais tarde, não importa. E detalhe, quanto mais cedo a gente buscar esse conhecimento, melhor. Porque a gente vai ter a mudança que a gente quer mais cedo. Com certeza. Então vai haver, o que vai acontecer? Né? A gente vai colaborar com o universo, porque a gente colabora com o universo. As pessoas têm a ilusão, né, de se diminuir. As pessoas se diminuem. A gente não pode se diminuir nem se enaltecer. A gente tem que ser o que a gente é. A gente tem que ser o que a gente é. E a gente é importante. Bom, né? E é tão bom, né, quando a gente tem essa consciência de saber Sim. que a gente tem o nosso a nossa participação nesse universo, né?
e todos igualmente. Quando o ser humano entender isso, muita coisa muda. Eu acredito que a gente vai ter um mundo bem melhor. Só o fato da nossa existência já tem um significado muito grande para o universo. Então, não adianta a gente se diminuir e nem se enaltecer também. É tão simples, né, mas tão complexo ao mesmo tempo, ser o que a gente é. Nem mais, nem menos. Agora, como é que a gente coloca essa nossa essência para fora, né, de quem a gente é? Sem medo, sem vergonha, né, sem preconceito, sem tabu, sem bloqueio, sem crenças. Por isso que a gente traz aqui autoconhecimento, para que a gente desfazer todas essas coisas que não permitem a gente ser quem a gente é. A gente precisa trabalhar nossas emoções, a gente precisa trabalhar nossos bloqueios mentais, a gente precisa trabalhar nossos traumas, nossos preconceitos, nossos tabus, porque a gente não é isso. A gente não é limitado. Só que a gente precisa trabalhar isso para que a nossa essência venha à tona. Não importa se a gente é pequeno, grande, isso não importa. O que importa é a gente ser quem a gente é. Esse que é o detalhe. Porque feliz com isso, né, Rafa? Exatamente, porque muitas vezes o que acontece? Tem pessoas que têm um potencial gigantesco, mas se diminuem. E tem pessoas que não têm potencial gigantesco nenhum e se enaltecem demais. Os dois fazem besteira. Por quê? Porque não são eles mesmos. Qual que é a grande sacada do universo? O equilíbrio. O equilíbrio nisso. E como é que a gente chega ao equilíbrio? A nossa essência. Ser quem a gente é. Né? Colocar para fora todo o nosso potencial. Pequeno ou grande, não importa. Mas a gente tem que colocar todo o nosso potencial para fora. Ser quem a gente é de verdade. Fazer o que a gente gosta, buscar o que a gente ama fazer. Essas coisas. É simples. Né? Buscar fazer o que a gente faz de melhor. O que a gente não faz de melhor, aprender, buscar aprender. Mas ter esse esforço de mudar. Esse esforço de admitir que a gente tem que mudar sempre. Então, quando a gente fala esse esforço, a nossa essência, veja, cada um tem uma essência única. Se cada um tem uma essência única, somente ela pode crescer. Somente ela pode usar aquela essência. Todo aquele potencial, todo aquele aprendizado. É o quebra-cabeça que a gente fala, né, Rafa? É o lugarzinho da gente nos quebra-cabeça, ninguém o culpa. O Criador, ele é perfeito em tudo que ele faz. E todos nós somos uma pecinha única. E não tem. E a gente está aqui por um motivo. Todos nós. Todos nós. Cada um em especial, com o seu jeito, com a sua forma. É ali, é o seu lugar. Cada um. Ele é perfeito demais. Muito perfeito. A gente é imperfeito, mas ele é perfeito em tudo que ele faz. E ele sabe exatamente o dom de cada um. A gente só precisa se permitir a isso, né, Rafa? A gente querer olhar para a gente, se perceber, se perguntar o que eu gosto, onde eu me identifico, o que eu faço de melhor, o que eu sinto meu coração vibrar, o quanto meu coração esquenta, o quanto eu sinto essa energia de quando eu faço o que eu gosto, quando eu faço um trabalho, de quando eu leio um livro, de quando eu canto. É tudo isso, a gente precisa sentir. E quando você sente esse calor no seu coração, essa energia que preenche, que transborda, e que você faz com amor, que você faz com prazer, isso te
traz uma satisfação, te liga com o Criador, te coloca em contato com o Criador. Você fica mais criativo, você consegue fazer o que você precisa fazer com excelência. Então a gente precisa estar atento para essas coisas, parece coisas tão bobas, mas tem um significado tão grande quando você se conhece e quando você vai trilhando esse caminho em busca do seu próprio coração, da sua própria essência, de você se permitir sentir essas coisinhas que você consegue acessar, você consegue deixar isso vir à tona, você descobre exatamente o que você precisa, o que é que você gosta realmente, o que é que você, onde você se identifica nisso. E quando você se conhece, você tem essa facilidade de identificar essas coisinhas. São coisas tão simples, que acaba ficando complicada de tão simples que é. As pessoas não conseguem enxergar essa simplicidade, esses detalhezinhos que passam despercebido, que ninguém consegue acessar, de tão simples que é, porque as pessoas estão buscando coisas grandes, querem coisas grandes, se identificar em coisas extraordinárias, majestosas. O mais gostoso está ali, naquilo que você é, no que você faz com excelência, sem fazer esforço. Porque é seu. Você simplesmente é. Você simplesmente faz aquilo. É como se Deus injetasse algo no seu coração e que é só seu. E ele vai injetar no coração do Rafa outra coisinha que é só dele. E esse transbordar faz a gente acessar essas coisas, essas coisinhas simples. E é tão gostoso, é tão gostoso. E isso faz parte desse autoconhecimento que a gente fala, esse esforço que a gente precisa fazer com a gente mesmo. Quando você se autoconhece, esses detalhezinhos simples, gostoso, só seu. E você não precisa brigar com ninguém, você não precisa atropelar ninguém, você não precisa manipular nada, é simplesmente tá ali, é seu, é só você usar dele da forma que Deus te permite, sem sacrifício, porque é a sua realidade, é o seu dom, é a sua especialidade na sua essência. E acessar isso é incrível. Você não precisa fazer grandes eventos e muitas vezes assim esforços fora do comum, porque isso é seu, é seu. Tem uma questão, né, que é assim, a gente precisa entender como o universo funciona, mas a gente muitas vezes está limitado a crenças limitantes. Só que para o universo não existe isso. Para o universo tudo é livre. Para Deus tudo é livre. O que falta para nós? Expansão de consciência. O que é a expansão de consciência? É pensar além. É pensar além. Quer ver uma coisa? Você falando agora, ó, para mim, a fé
A fé não tem coisa mais expansiva do que a fé. Você já parou para refletir sobre isso? Olha para você ver que legal. A fé expande a gente, faz a gente expandir. Isso é incrível. São coisas maravilhosas, simples. Mas a gente precisa acessar, né? Então, isso que eu ia falar também. Quer ver uma coisa? É um ensinamento, ó. Não estava lá, né, na oferta, lá que as pessoas vão lá fazer a oferta, tinha um senhor lá que deu R$ 500, né? Tinha uma senhorinha que deu lá R$ 10, né? Quem deu mais? Veja, as pessoas não conseguem, muitas vezes, comparar essas coisas. Por quê? Falta expansão de consciência. Por quê? Por que falta expansão de consciência? Porque as pessoas ligam a oferta, a caridade, a bens materiais, ao dinheiro principalmente, né? E naquele momento, aquela história, quem deu mais? Quem deu mais, quem deu, né? Vão falar que quem deu 500 ou quem deu 10. Na realidade, quem deu mais foi quem deu tudo. Quem Exatamente. deu tudo que Entrega, tem. né? É a entrega. Só que é o seguinte, não é questão material, que é isso que a gente está falando aqui, ó, que fecha com chave de ouro. Ó. É o esforço que a gente tem que dar tudo que a gente tem para que as coisas aconteçam. Na nossa mudança interna, na nossa reforma íntima, nas conquistas aí fora que a gente busca, não importa. É o quê? Dá tudo que tem. Vai conversar com uma pessoa, vai ajudar uma pessoa, dê tudo que tem. Como? Dá todo o seu amor que você tem, dá toda a sua atenção que você tem, se entrega para aquele momento, seja você mesmo, seja a sua essência. Então, isso é expansão de consciência. É pegar um ensinamento lá ó, e expandir para tudo que puder, para tudo aonde alcançar. E isso entra justamente o que você falou, a fé. Por quê? Porque a fé é algo que você acredita que você não vê. Você não enxerga. Você não enxerga o tamanho do universo. Mas ele é infinito. Será que a gente tem noção do que é isso? O que é ser infinito? Mas a gente tem essa fé, a gente acredita num mundo melhor, a gente acredita. Só que esse acreditar só, né, vai fazer muito mais sentido, vai ter muito mais força se você ser essa mudança. Eu acredito no mundo melhor, mas seja ela já. Seja ela nas suas atitudes, seja ela nas suas mudanças, seja ela no que você vai fazer. Já seja essa mudança. Isso é expansão de consciência. Aí você vai conhecer como o universo funciona nos seus mínimos detalhes. Conhecimento a gente tem aos montes. Ensinamento, tá tudo aí. Basta a gente pôr em prática essas coisas. Basta com que a gente se esforce para colocar em prática. É maravilhoso, né, Rafa? Quando a gente consegue acessar e expandir isso, né? Tudo pra gente é motivo de aprendizado, de crescimento, expansão. A gente traz isso para essa área, né? De evolução. A gente aprende a evoluir com tudo. A gente tem um olhar mais atento para tudo isso. A gente se abre É à aquela, compreensão disso. é aquela história, né? A gente enxerga coisas que os outros não enxergam. É praticamente isso. Uma pessoa que tem Exatamente. maior expansão de consciência enxerga coisas que os outros não enxergam. Só que quem não enxerga resiste, insiste, né, em não acreditar. Por quê? Porque não enxerga.
não enxerga. Só que o outro que já tem uma expansão maior, enxerga além, vai muito além. Né? Só que, onde é que está o grande questão? O que as pessoas pensam. Né? O quanto elas estão abertas para o novo. Como é que a gente vai saber se algo novo existe se quem já sabe que existe não trazer ao nosso conhecimento? Né? E é muito simples a gente fazer essa analogia com o universo inteiro ou com o nosso próprio dia a dia. Se alguém descobre lá um remédio novo, uma fórmula nova, uma tecnologia nova, quem descobriu sabe que existe. Mas quem não descobriu, quem está fora daquela realidade, quem está fora daquela expansão de consciência, não sabe que aquilo existe. Mas ela tem que estar aberto para quem já viu, para quem já descobriu, porque faz parte da gente saber isso. Como é que a gente vai saber das coisas, né, se alguém não traz? Mesma coisa é a fé, né, Rafa? É o que a gente está falando. A fé, você já liga direto a fé com o Criador. E se você sente Ele, não tem como você negar que essa fé não existe, que ela não é real. Entendeu? Exatamente. E aí por diante, isso serve para tudo. E aí é que tá, né? A gente vai ficar limitado a crenças de pessoas que querem colocar as pessoas dentro de uma caixinha. Essa que é a grande questão. Né? Tá aí, o universo inteiro para a gente descobrir como ele funciona. Tá livre. O pensamento da gente é livre desde que a gente liberte ele das nossas amarras, das nossas crenças, de tudo que as pessoas colocam para nos limitar. Não tem limite. O pensamento não tem limite. A expansão de consciência não tem limite. Então, se uma pessoa traz uma novidade do universo, sabe? Alguma coisa deve ter ali. Só que basta a gente estar aberto para isso. A gente tem que estar aberto para o novo. Ou senão, a gente fica limitado. E não há mudança. Escolha, é uma É escolha. uma escolha. Acreditar ou não, vivenciar ou não, participar daquilo ou não, é uma escolha. E a gente também está aberto também para as consequências, né, das nossas escolhas, positivas elas ou negativas, né? Estão todas aí. É isso que a gente fala. Isso é expansão. Você pega um conhecimento e expande ele. Aplica ele em todas as nossas questões. Né? Mas tem gente, olha que interessante, tem gente que está aberto à ciência, mas está fechado à espiritualidade. Olha que antagônico que é isso. Tem gente que está aberto à espiritualidade, fechado à ciência, quando as duas coisas andam junto. Ciência e espiritualidade é uma coisa só. Andam de mão dadas, né? Exatamente. Uma sustenta a outra. Agora, a gente tem que ter expansão de consciência para fazer isso acontecer. O dia que o ser humano tiver essa consciência, as coisas mudam. Só que aí não vai ter manipulação, não vai ter domínio. A grande questão é essa. Né? As pessoas, né, nos limitam com crenças, pensamentos ideológicos, pensamentos de todos os tipos para nos limitar. Ah, você não pode pensar, você não pode agir. E aí todo mundo fica nessa prisão. Nessa prisão. Quando que o pensamento é livre? O pensamento é livre. E a gente vê isso com a gente mesmo, né, Rafa? Quando você sai do padrão que todos seguem, você é visto como diferente. Você deixa de fazer parte do que as pessoas acreditam ser o correto. Por quê? Porque você não pode pensar diferente.
entendeu? Você não pode agir diferente, você não pode sentir diferente, você tem que ter um rótulo, porque se você não tiver um rótulo, você não serve para andar com a maioria. Sabe uma coisa interessante, a gente falou até mais cedo, né? Quando uma pessoa muda de verdade, internamente, ela não precisa falar nada, não precisa fazer nada, mas quando ela muda, né, ela já vê as reações no seu meio, no seu entorno. Por quê? Porque a mudança de uma pessoa pressiona a mudança das outras pessoas. Só que as outras pessoas muitas vezes não querem mudar. E aí vem reclamação, né? Vem a pressão em cima, você está fora, você não faz parte da sociedade, você isso, você aquilo. Por quê? Porque a resistência da maioria à mudança é tão grande que quem muda faz tanta pressão para o outro, né? Que gera gera essas emoções, esses sentimentos, né, de reclamar, de Debates, ira, né? muitas vezes. Para quê? São embates com elas mesmas. Porque a mudança ela vai ter que acontecer. Né? A mudança ela vai ter que acontecer. Uma hora ou outra vai acontecer. E por isso essa questão. Se um se libertou, ele vira um exemplo, porque os outros também podem. Todo mundo pode. Com certeza. Né? E onde é que está o segredo disso? O pensamento nosso é livre. A nossa alma é livre. Mas a gente se aprisiona, né, nos nossos próprios pensamentos, nos nossos próprios sentimentos. E é a nossa maior, nosso maior Riqueza, trunfo. né? Né? É os nossos Nossa pensamentos. maior riqueza. É a nossa essência, é o que a gente é o que a gente vibra, é o que a gente sente. É o que você toca na sua vida para transformar tudo que você faz. Olha que interessante, né? O que tem de crença que nos limitam? Como que as pessoas limitam uns aos outros, né? Ah, você só pode fazer até aqui. Você só pode ir até aqui. Você só pode ganhar X%. Você tem que ter um salário miserável. Isso tudo é limitação das pessoas. Né? A sua saúde só vai ficar bem se você comer tal coisa. Isso tudo é limitante. Expande a consciência, expande teu pensamento. As coisas são muito maior que isso. São muito maior que isso. Se põe regras para tudo, né, Rafa? Exatamente. Se limitam, te põem regras para tudo. Para você ter sucesso, você precisa fazer assim, você tem que se... Entendeu? As pessoas esquecem que a nossa maior grandeza do ser humano desperto, a maior grandeza, é o que eu sinto, é o que eu vejo, sabe? Quanto mais você se dobra, maior você fica. Não assim, no sentido de se diminuir, entendeu? Mas quando você deixa certas coisas de... como que eu vou dizer? De ser irreal, não ser você mesmo. Porque quanto mais você, mais grande você fica. É o quanto você cresce com você mesmo. É o entendimento do que é que você veio fazer, do que é para você ser. E você pode fazer isso em todos os sentidos, em todas as formas. É esse crescimento interno, é essa evolução de alma, de espírito, o seu espírito ganhando a liberdade de ser o que ele é, de ser grande, receber do
Criador aquilo que realmente é. E às vezes, assim, para o mundo, é algo que você se diminui. Mas o seu sentir é como você se vê. E a gente consegue acessar essa grandeza, sabe? De se perceber e ter esse entendimento. Quanto maior você está, mais você consegue ficar de joelhos, mas você consegue se dobrar. Isso é muito, sabe, assim, a gente explicando é difícil o ser humano entender como um ser físico, porque as coisas espirituais, a gente ganha um discernimento da gente poder olhar a vida da gente de outra forma e perceber essas coisas internas que os olhos não conseguem, os olhos totalmente físicos ou às vezes mais voltados para o físico não conseguem acessar. Mas o que é isso? Conhecimento de como o universo funciona. A gente não se limita às regras, às crenças humanas mais. Porque isso se limita a gente. A gente fala na área do pensamento, expansão da nossa consciência. A gente acessa coisas inimagináveis para o ser humano, mas que está aí para que a gente possa colocar todo o nosso potencial no dia a dia para as mudanças acontecer. Eu sempre fico imaginando, já imaginou se as pessoas colocassem todo o seu potencial no que elas estão realmente dispostas a fazer, seja no trabalho, nos estudos, no âmbito familiar, no desenvolvimento pessoal, não importa. As mudanças, como elas seriam gigantescas, mudança em tudo. E é tão lindo, né, Rafa? E é tão lindo quando você olha para as pessoas e você acessa nelas o que elas mesmas não conseguem ver. Engraçado isso, né? Entendeu? O que elas têm de mais lindo. E elas não conseguem acessar isso porque está buscando coisas que tem nada a ver. Mas é o processo de cada um. Mas, assim, se as pessoas pudessem realmente se olhar como elas verdadeiramente são, e muitas vezes como você consegue acessá-las, nossa, e saber o quanto são grandes, o quanto são maravilhoso o dom de cada um, sabe? O segredinho ali, aqueles detalhezinhos. O quanto é maravilhoso, o quanto é grande, se elas pudessem se enxergar, muitas vezes como a gente consegue acessá-las, como a gente consegue ver. Mas a gente, muitas vezes, a gente sente aquilo que eu falei, né? O coração da gente queima é uma energia muito forte e é uma certeza que bate na gente, né? E você sabe que aquela pessoa vai, um momento ou outro, ela vai ter que passar por vários processos, mas ela vai acessar isso. E a hora que ela acessar isso, ela vai ver, meu Deus, por que eu dei tanta volta para entender algo tão simples? E assim, isso é mágico, sabe? Quando você olha isso, você enxerga isso nas pessoas, o potencial, quando você vê essa luz na pessoa e você vê ela se debatendo com tanta coisa, com tanto, entendeu? E você vê que é algo tão real, é tão natural, é tão simples, é tão... Aí
o que a gente sempre fala, né? Mas cada um tem o seu processo, cada um tem o seu tempo, cada um na sua consciência, cada um na sua evolução individual. Mas isso não impede que a gente vê, a gente acessar o brilho do exatamente com clareza o que o outro tem a oferecer. A gente sabe que uma hora ou outra isso vai vir à tona, isso vai florescer. E é maravilhoso isso. E às vezes a gente peca, né, Rafa? Porque a gente quer que as pessoas acessem, quer que as pessoas olhem para elas como elas são. E às vezes a gente quer, e as pessoas muitas vezes acham que a gente é louco, né? Porque, nossa, parece fácil demais. Não é que parece, é fácil. A gente que tem o hábito de dificultar tudo, de querer colocar peso onde não tem, para depois entender que não precisava, era leve. Então, assim, essa consciência, essa clareza que a gente ganha, o entendimento de que tudo vai acontecer como tem que acontecer, tudo vai ser como é. E não é o que eu faço ou o que eu deixo de fazer que vai mudar isso. Claro que a gente tem a nossa porcentagem que a gente precisa ir, a gente precisa ir de encontro, a gente precisa fazer o mundo físico, no mundo físico a gente precisa evoluir. E a gente evolui com o trabalho, com um monte de coisa. E a gente precisa acessar essas coisas também. Mas quando você olha para o mundo espiritual e você tem essas percepções e o entendimento vem com clareza, você vê o espírito como ele realmente funciona, a energia do outro, o Criador, como fez tudo, a perfeição de tudo. E sempre chega até a gente o que a gente precisa dentro daquilo que a gente busca. E Deus rege a vida de todos nós, né, de uma forma tão bacana, que a gente, cada um tem uma forma de acessar a espiritualidade, essas energias. E não importa o caminho, não é os caminhos, é a forma que você quer acessar. É o quanto, é aquilo que o Rafa falou, não é a quantidade, é como você entrega isso. O quanto a gente entrega isso, não importa o lugar, o templo que você esteja, é o quanto você se permite se entregar essa energia e receber, o quanto você está aberto, o quanto seu coração está transbordando aqui, o quanto você acredita que Deus, que o universo que rege tudo. E quando tem que ser, é do jeito que tem que ser. Então, assim, são entendimentos que o mundo espiritual traz para a gente, que é aquilo que a gente sempre fala, né, Rafa? A gente não consegue explicar com palavras. A gente só consegue sentir. E esse sentir é quando a gente dá acesso. É a gente querer dar acesso ao universo, ao Criador, e permitir esse acesso.
e cada um recebe exatamente o que precisa, em tempo integral. Essa é a realidade. E isso faz parte do nosso esforço. O quanto a gente quer, o quanto realmente a gente se desprende das coraças, das âncoras que foram colocadas para a gente. O quanto realmente eu quero aceitar, o quanto eu quero acessar disso. O quanto a minha fé, o quanto eu me permito ir além. Ou tudo isso tem um limite para mim. Eu me limito nisso. É sobre nos esforçarmos. E qual é esse esforço? É você se permitir trabalhar em você o que você acredita ser dos outros. É a gente se preparar, a gente trazer esse entendimento para a gente mesmo com amor, com respeito. E querer acessar essa realidade do universo. Essa realidade que Deus traz para as nossas vidas o tempo inteiro. O quanto, por que a gente está aqui. O quanto a gente acredita que cada um de nós é especial da forma que é. A gente só precisa trabalhar o que precisa melhorar. Não é deixar de ser quem você é. É aprimorar o que você tem de melhor. Que são as escolhas que a gente faz. Assim como o bem, também o mal. O que eu escolho? Qual o caminho? O que eu quero vibrar? O que eu quero transmitir? O que eu quero acessar disso tudo? E isso requer esse esforço. É de você com você mesmo. É o quanto você se permite disso. O quanto você se permite olhar para o Criador e dizer, eu estou aqui, eu quero melhorar, eu quero evoluir. Eu quero compreender melhor tudo que eu tenho, tudo que foi me dado com abundância. Esse é o esforço que a gente precisa fazer. É a gente querer, é a gente se permitir o acesso. E cada um tem a sua resposta. Quando busca, a resposta vem. O acesso vem. Basta se permitir. É isso, Rafa. Então, assim, o nosso querer não tem limite. Nosso querer não tem limite. Quando a gente quer algo, pode acreditar que a gente consegue. Conhecimento também não tem limite. Né? Conhecimento não tem limite. Aonde que as pessoas muitas vezes pecam? Elas acreditam no Criador, né? Acreditam no universo, acreditam em tudo, mas é um acreditar, né? É uma fé que a gente fala que é cega. E por incrível que pareça, o Criador não quer isso. Ele quer que a gente tenha conhecimento de como as coisas funcionam, como né, essas regras do universo funcionam, para que a gente não faça besteira. É isso que a gente tem que entender. Então,
a gente se esforçar para buscar a nossa mudança, mas entender como o universo funciona. E ter esse conhecimento por aí. Basta a gente estar aberto para novos conhecimentos, novas leituras, enfim, né? Estar aberto ao novo, descobrir isso. Aquela história lá dos mistérios, né, do universo, isso é conversa fiada. Não existe mistério. Tá? Existe, são crenças que nos limitam. Então a gente precisa estar aberto para conhecer, entender e dentro disso fazer a nossa mudança. Né? Muitas vezes as pessoas querem mudar, mas não sabem nem para onde ir. Então existem regras, existem leis que da espiritualidade não muda, serve para todo mundo. Né? Não existe interpretação, é o que é. Só que a gente precisa saber como que essas leis funcionam, como o universo funciona, como Deus trabalha. Basta que a gente queira, esteja aberto, né? Mas a gente tem que estar aberto para o que é. Qual é a realidade real? Qual é a realidade última das coisas realmente? Quando a gente faz isso, a gente expande a nossa consciência. Quando expande a consciência, enxerga muito além. Tudo. É tudo. É no nosso dia a dia, é além do dia a dia. Então, a gente só consegue dar caminhos. E as pessoas têm que se esforçar para mudar. Coisa E que nós Deus, sempre né, falamos. Rafa? E Deus dá permissão para a gente, né, através do acesso. Qual que é esse acesso? Ao nosso sentir, porque quando a gente quer, a gente sente. É aquela A história. gente sente e acessa, né? Cada um tem que fazer a sua parte. Né? A gente está tentando fazer a nossa. A gente está fazendo a nossa parte, porque a gente já entendeu como é que funciona. Um pouquinho onde buscar. Então, por que a gente está fazendo isso? Porque na lei lá diz que a gente tem que passar para frente. A gente tem que compartilhar, a gente tem que trocar energia, a gente tem ajudar. Então, quando fala lá, né, ama o próximo como a ti mesmo, a gente está fazendo aqui, ó, ajudando o outro, dando conteúdo, trazendo coisas novas, do pouquinho que a gente já entendeu. É um pouquinho, mas nós estamos fazendo a nossa parte. Mas lá Cada atrás, um acessa, né, Rafa, conforme a sua necessidade, mas lá, conforme a sua entrega. lá atrás, a gente fez a nossa parte também. A gente ficou aberto para o novo, estudou o novo, buscou o novo e praticou, né? Expandiu a consciência. E não, a gente não para por aí. Só que a gente chega num ponto em que a gente é aquela história que a gente falou lá, dá tudo que tem. Então é compartilhar a atenção, compartilhar o amor, compartilhar a alegria, a felicidade, né? E por mais que as pessoas muitas vezes não entendam o que isso significa, né? Porque não chegou nesse ponto dessa expansão de consciência, mas que tenha uma luz no fim do túnel, né? Que entenda pelo menos como chegar lá. Porque são energias, né, a gente fala, são energias sutis, que somente quem está aberto consegue receber, que é o que a gente sempre fala, que é esse sentir, né? Se as pessoas não sentir a alegria dos outros, né, como é que E ela se vai permitir, sentir? Rafa, Exato. Então, quando a gente fala aqui do amor, tem pessoas, pô, mas como que é esse amor? Tem que sentir, tem que estar aberto para isso. Então, quando a gente fala aqui, ó, a gente está emanando amor, alegria, felicidade, só do fato de estar aqui, ó, compartilhando um pouquinho do que a gente já aprendeu. Essa energia está indo. Agora, quem está recebendo tem que estar aberto, tem que se permitir
Isso é a troca, isso é a caridade, isso é caridade. É uma caridade que expande o ser humano, né? Vai além do dar um prato de comida, vai além do dar uma ajuda, de dar uma esmola, vai muito além disso. Isso que a gente fala em expandir. A caridade, a ajuda vai além disso. É troca de energia, é dar essa energia, é buscar, é trocar, é compartilhar. Então isso, quem que ensinou isso? O universo mostra isso pra gente. Que as pessoas transformam toda essa energia em livros, em conteúdos, em um monte de coisa. Então todo esse conhecimento que vem do universo, tem pessoas que conseguem acessar, né? E qual que é a parte deles? Transmitir em livros, em vídeos, em qualquer outra coisa, para que os outros tenham acesso. E assim vai, cada um fazendo a sua parte. Como que cada um faz a sua parte? Os que já entenderam, ensinam. Os que não entenderam, estejam abertos para aprender. E no momento em que aprende, está aberto para passar esse conhecimento para frente. É assim que funciona. O universo é claro nessas coisas. Só que a gente precisa estar atento para perceber tudo isso. Então, esse esforço nosso de mudança é muito potente, é muito forte. E a gente, todo mundo tem. A gente só precisa ter consciência disso e acessar. É isso que a gente fala, ó. Você olha para dentro, você acessar esse teu esforço, buscar essa energia dentro de você em algum lugar deve estar e trazer para fora, né? Dá tudo que você tem para estudar, dá tudo que você tem para mudar, dá tudo que você tem para ajudar. Isso faz diferença. É isso que é a essência das pessoas precisam acessar para trazer, né, para fora o que elas têm dentro. E quando ela faz isso, muitas vezes, ela aceita as mudanças. Então, trazer o que a gente tem dentro para fora. E o que precisa mudar vai estar estampado na nossa testa. E aí é só mudar. E essa mudança vai trazendo a nossa evolução. E o nosso mundo, como a gente quer, um mundo de paz, um paraíso, esse paraíso que todo mundo fala, vai vir a partir dessa mudança interna de cada um. Mas para isso, aprendendo, né, Rafa? A gente continua aprendendo o tempo todo com todos. Sim. Com todos, porque tudo é informação, tudo é aprendizado. É a gente não se limitar e achar, nossa, eu já sei muito. A gente não sabe. A gente aprende algo novo todo dia. A gente vive aprendendo e a gente vai desencarnar daqui, a gente vai precisar aprender muito mais. Porque é um eterno aprendizado. A vida é um eterno aprendizado. E a gente só evolui assim, quando a gente está aberto a aprender, a receber. Esse é o mais interessante, é a gente se permitir, estar nessa permissão de que precisamos aprender todos os dias. Pode falar. É isso. Vamos deixar para o próximo. Então é isso aí. Então, obrigado, gente, pela presença. Tenha uma boa noite. E até a próxima. É isso aí, gente. Obrigado. Uma boa noite. Fiquem com Deus e até a próxima, tá bom? Beijão para todo mundo. Tchau. Valeu. Tchauzão. Tchau, tchau.